Olá pessoal, boa tarde. Luciano Ferreira aqui em Fortaleza, no Ceará. Ouvindo ontem a coletiva de imprensa do ministro da Saúde, eu separei alguns trechos que eu acho que é de suma importância para todos nós e principalmente para aqueles ainda que estão levando na brincadeira e que estão tratando essa pandemia que ela tem uma infecção muito grave, vertical e veloz, certo? Então eu separei esses trechos, espero que vocês gostem e as pessoas que não abriram o olho ainda para a gravidade da situação, que deixem a política de lado e comecem realmente a tratar esse vírus como um dos vírus mais violentos que nós estamos tendo nesse século, hein? Então vamos observar aí essa fala aí do Henrique Mandetta. Ministro, como é que está o seu corpo de trabalho aí, a sua equipe de trabalho? Qual a sua perspectiva para o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19 e como é que você avalia o contágio por classe social? Eu estou trabalhando com pouca gente, mas normalmente os cabeças brancas, aqueles que têm mais tempo e vivência, não só de sistema, mas de medicina, onde a gente está discutindo algumas possibilidades em tempo de tantas incertezas. É difícil. O paper, como a gente chama, o trabalho científico publicado no New England de ontem, é muito frágil do caso da cloroquina. E, por enquanto, a gente pede às comunidades que continuem com o comportamento que estão. Segurem, não deixem entrar em espiral antes do sistema estar mais preparado para atender, já que até agora ele começou pelos ricos, ele começou pela classe A e B, ele passa um pouquinho agora na classe média, mas ele ainda não entrou nos bairros, grandes bairros operários do Brasil. Ministro, o coronavírus, ele tem alguma característica específica e qual a maior preocupação do Brasil referente ao nosso clima comparado com os óbitos que nós estamos vendo aí em outros países e a gente tem que se preocupar mais ainda com o coronavírus aqui no Brasil? Esse é um vírus muito competente para transmitir e ele pode causar um impacto muito agudo no sistema de saúde. Isso nós estamos medindo porque nós somos um país tropical, nós estamos agora entrando no outono, o inverno é o nosso maior pesadelo, nós temos uma epidemia de influenza, uma de dengue, uma de sarampo e agora entrando uma de corona. Como que isso vai acontecer aqui? Então nós vamos aprender dia após dia notificando. E é difícil notificar, é difícil fazer os testes, é difícil sincronizar isso tudo num mercado tão concentrado. Ministro, nós estamos observando também que as pessoas estão tentando minimizar a gravidade que é o coronavírus. Há alguma possibilidade da gente superar essa crise todinha e essa pandemia sem que ela deixe algum rastro trágico? Não existe superar sem dor. Serão semanas duras, serão dias difíceis. Nós não estamos aqui para tampar nenhum sol com peneira, não. Mas faremos isso com o máximo da nossa inteligência, com o máximo do nosso denodo, sempre pensando no paciente, sempre pensando na preservação do maior número de vidas e poupar o maior número de pessoas durante essa epidemia. O que podemos destacar de característica nesse vírus no tocante à economia mundial? Esse vírus, ele é muito duro para o sistema de saúde. Ele derrubou o sistema de produção de insumos em saúde no mundo. Isso está fora das fronteiras do Brasil. Nós temos hoje uma delicada situação internacional em que um clima de quem pode mais chora menos, um clima de eu vou exercer o meu poder financeiro pesadamente para organizar o meu sistema logo, tem pairado no mundo de uma maneira que nós vamos precisar uma moderação, um entendimento para que a gente possa, que cada país ultrapasse com o máximo de dignidade essas situações. E o paciente agora é o paciente Brasil. Médico não abandona paciente, meu filho. E para as pessoas que não estão seguindo os conselhos da Organização das Nações de Saúde e do Ministério da Saúde, qual a sua preocupação? As pessoas, elas são donas do seu destino.
individual e coletivamente. Se esse destino vai ser pautado por vamos fazer um efeito manada, vamos todos à rua, fazer uma grande manifestação, vamos insuflar, vamos nos abraçar e vamos fazer um carnaval fora de época. Eu sei que é duro lá para Campina Grande, para Caruaru. Como é que vai ser? Como é que vai ser a quadrilha? Como é que vai ser a Páscoa esse ano? E qual a principal recomendação para os 210 milhões de brasileiros? O que reza o Ministério da Saúde? Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números, os melhores indicadores para propor as suas medidas. O Carnaval, a maior festa popular brasileira, onde a aglomeração de pessoas é imensa, e a gente teve o primeiro caso registrado de coronavírus no Brasil dia 25 de fevereiro e nós tivemos o primeiro óbito dia 17 de março. Qual sua visão para o Carnaval no tocante ao coronavírus? Quando falam do Carnaval, o Carnaval desse ano foi em fevereiro. Se o Carnaval tivesse sido em março, como alguns anos nós temos Carnaval no mês de março, por conta dos calendários, e nós tivéssemos em março feito um Carnaval em todas as capitais brasileiras com esse vírus já circulando, eu acho que nós teríamos tido a tempestade para lá de perfeita. Então, algumas coisas a gente entrega nas mãos de Deus, e eu acho que Deus esse ano resolveu falar, nesse ano que aconteceu, o Carnaval vai ser um pouco mais cedo, porque nós fizemos uma mega aglomeração, blocos com 4 milhões, 1 milhão. As pessoas no Carnaval, digamos que elas não ficam muito longe uma das outras, elas costumam ficar muito perto, né? Então acho que teríamos tido realmente um quadro terrível. E o gabinete do ódio, que o próprio presidente diariamente está criando pânico na população, espalhando mentiras graves de desabastecimento, minimizando a pandemia, saindo nas ruas, os fake news presidenciais. Quais as consequências? Calma um pouco, deixa as pessoas respirarem um pouco, depois, mais para frente, faz um pouco de fake news, em vez de postar 10 fake news por dia, posta 2, aí ele alimenta sua necessidade da fake news, já ajuda, né? Porque dá um trabalho enorme para tirar as fake news. Ministro, e qual a sua mensagem para as pessoas que tentam diariamente alertar essas pessoas para a gravidade que é esse vírus? A gente está vendo aí morrendo dezenas de pessoas por hora e a tendência é aumentar. E a gente, lamentavelmente, é um grupo pequeno que luta, mas que a ignorância, a imbecilidade das pessoas, até o egoísmo fazem com que esse vírus seja menos perigoso do que a questão política de cada um. Nós estamos falando de instinto. Isso é um instinto de preservação da vida. As pessoas sabem, isso é instintivo. Se a humanidade não tivesse esse instinto, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não teria ouvido o primeiro-ministro Modi pedir para eles irem para casa.